Boa noite, meu nome é Sabrina, sou doutoranda no programa de estudos de linguagem do Cefet-MG e hoje eu vou trazer para vocês um recorte da minha pesquisa de doutorado. Como vocês podem ver, a minha pesquisa se chama Sementes Digitais e nela eu vou tratar de alguns jogos que fazem interface com a questão da crítica ecológica, o feminismo e a imagem da deusa Perséfone, ok? Então, o primeiro jogo que eu vou trazer para vocês é um dos jogos no qual eu conto essa história do mito da Perséfone, que é o jogo Hades, da empresa Supergiants, e ele é um jogo indie, roguelike, que ele vai trazer um aspecto bem interessante sobre a história de Perséfone, porque ele não é contado pelo ponto de vista dela, mesmo não sendo esse jogo com protagonismo feminino. Eu quis trazer ele para contar a história, porque ele traz uma jornada da heroína, porque não é essa questão da jornada do herói apenas da conquista, é muito mais essa jornada da heroína, porque nele, Zagreus, que é o filho de Perséfone e Hades, ele vai fazer essa jornada para tentar sair do inferno, né? E acaba que no meio dessa coisa toda ele descobre que ele quer só fugir do inferno, ele se reconcilia com o pai, encontra com a mãe e todas essas nuances. O que é interessante desse jogo é que a história vai se construindo aos pedaços e mesmo ele sendo um roguelike, que cada vez que você morre, você volta para o começo do labirinto, mas não para o começo da narrativa. Então, a narrativa vai se construindo à medida que você vai repetindo esse processo de ir e voltar desse labirinto do inferno. É um jogo muito bonito, e principalmente uma narrativa que foi premiada também na literatura, né? Recebeu um prêmio Hugo, e o interessante é que ele é uma plataforma super ágil, e não é o tipo de jogo que a gente pensa ser um jogo narrativo muito profundo, é uma narrativa que reconta esse mito e na voz desse menino que encontra os pais e afins. Então, para contar essa história de Perséfone, a gente usa Hades, e aí a gente sai um pouquinho para ver os outros reflexos da deusa, e um dos primeiros que a gente vai trabalhar, que é esse aspecto da donzela, é Child of Light. E em Child of Light é um jogo também de plataforma, ele é um jogo que saiu pela Ubisoft há uns anos atrás, e é um conto de fada, e é um conto de fada que traz a princesa no papel do protagonismo, e mais uma vez uma jornada da heroína, e na qual a princesa Aurora ela tem que lutar para salvar o reino da Lemúria de Umbra, que está deixando o reino em toda essa névoa triste e afins. A jornada de Aurora também é uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de crescimento, e principalmente é uma jornada poética, porque assim como os livros infantis, principalmente os mais antigos, os contos de fada traziam a rima, e toda essa outra questão narrativa, também Child of Light traz esse aspecto, e a própria singeleza do traçado, o uso das cores, a aquarela, isso tudo vai remeter a essas histórias infantis e ao próprio livro ilustrado. É interessante a gente ressaltar também que é um jogo que traz a questão da plataforma separado, igual aos JRPGs, né, que é os RPGs japoneses, e isso e essa influência do próprio estilo, mesmo não sendo um jogo japonês, desse estilo japonês, vai além dessa questão de entrar de ser um JRPG que vai entrar ali no separado para você fazer a lutinha e depois você voltar para o cenário. O que acontece? Ele também foi desenhado por um artista japonês, ele fez os personagens, principalmente a da Aurora. Então, quando a gente vê a questão da aquarela, uma aquarela mais circular, que remonta também um pouquinho dessa diversidade artística que a gente tem nesse produto que vem desses artistas japoneses.
Para tratar do outro aspecto da Persephone, a gente já vai trazer um jogo indie que foi super premiado, que é o Senua. E nesse jogo, é um jogo que tem um processo diferente, um processo artístico diferente dos outros jogos que a gente vai trazer aqui, porque ele trabalha com captura de imagem. E essa captura de imagem tem um trabalho de atuação excepcional da atriz que faz a personagem principal, principalmente porque o objetivo do jogo é essa descida à loucura. E assim como a mãe de Perséfone, a Deméter, ela entrou numa loucura com a falta da filha, e ela entrou em todo esse processo de perder a sua identidade, de não saber onde está, de até autodestruição, também a personagem principal que ela passa por esse processo e os próprios criadores do jogo tentaram mostrar aí o que é essa descida loucura de uma pessoa num processo de esquizofrenia, ou mesmo nesse processo de entrar numa loucura aí, numa psicose. A personagem, ela escuta vozes o tempo inteiro e ela tenta levar essa caveira, que ela tá até na mão, na imagem que eu escolhi, que é a caveira do amado dela, para o inferno, para o réu. Mesmo sendo não sendo um jogo do mesmo panteão grego, a loucura dessa personagem, essa descida ao inferno para encontrar alguma salvação para esse amor ou não amor, ele ecoa também esse mito da Perséfone, que ela faz essa descida ao inferno para se juntar a Hades e se tornar a rainha do submundo, mas ao mesmo tempo é a loucura da mãe dela de não encontrar a filha que estava perdida nesse inferno, assim como a personagem não consegue encontrar esse amado e precisa fazer toda essa jornada de desespero. É interessante que o Senua, ele vai trazer um ambiente extremamente angustiante, um cenário fechado, um cenário nebuloso, com as vozes de fundo falando o tempo inteiro com a personagem, você vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, que te leva a uma imersão muito grande, uma angústia muito profunda, no intuito mesmo artístico de simular essa dor que a personagem está vivendo e essa descida a uma situação impossível dessa loucura, dessas vozes que a governam. Para terminar, o último jogo que a gente vai analisar na tese é Transistor. E Transistor, ele é uma distopia, ele é uma ficção científica aí de uma mulher que perde essa voz. E é um mundo que está em colapso, é um mundo que está morrendo, e ela é uma cantora, e ela se encontra no meio disso tudo, e ela perde a voz, e quem narra o jogo é a espada dela, que na verdade é o marido dela, que é absorvido ali por aquela arma digital. E é interessante a gente pensar em esse mundo que morre, essa natureza que se perde no meio do tecnológico, e nessa mulher que tenta esse processo de recriação. Essa mulher que tenta encontrar esse sentido, que tenta reconstruir, que vai nessa jornada de se encontrar, buscar essa voz e buscar salvar essas vozes que estão perdidas aí no meio do cenário. Transistor é um jogo difícil e ele, quando você começa a entrar numa batalha, você pode entrar, fazer a batalha direto, ou você pode entrar nesse cenário de plataforma para poder fazer seus jogos, suas ações pausadas aí e intercalar suas ações com a ação dos inimigos. E é interessante como cada um desses poderes eles vão refletir as pessoas que você acha pelo meio do caminho e encontra nessa história. É uma história melancólica aí, de um mundo que acaba, e essa mulher que vai vendo esse mundo aos pedaços, mas ao mesmo tempo é uma história de esperança, no qual ela encontra esses pedaços perdidos, né? E ao mesmo tempo que essa deusa aí, ela se encontra
nesse meio termo do submundo do nosso mundo. É isso que eu vim trazer para vocês aqui hoje. Acabou que não discutimos muita parte teórica, mas isso a gente discute no GT, né? Muito obrigada e até o nosso encontro.